Oi, Thalia. Oi, Neide. Aí, Opa, agora deu. tudo bem, Neide? Eu não estava conseguindo Tudo me acertar aqui, mas acho que agora deu certo. acontece. Então, é que na verdade ele envia o convite muito rapidinho e quando a gente Uhum. vê já passou, né? Aham. É, eu vi Então, que não estava conseguindo acessar ali. Você não estava conseguindo entrar já, né, no primeiro momento. Mas que bom que deu certo. ele faz. Não, eu tinha que tentar um pouquinho de novo. Só tô com um problema aqui para ficar em pé a câmera, mas acho que dá. Então, enquanto isso a gente vai falando umas coisas Vai até o fazendo os pessoal entrar. ajustes. Aham. E vai Isso. fazendo os ajustes que precisa. E aí, como é que tá? Esqueci de pegar água, vi você bebendo, agora me lembro. A gente fala tanto e Eu acaba preciso ficando estar com a sempre com a minha garganta água. seca, né? Eu tô com duas Sim. janelas, uma em cada lateral aqui, ó. E daí tá dando luz dos dois lados. Tô Mas querendo estou fugir um conseguindo te pouco. ver bem. Então tranquilo. E Aham. a voz também, importante é esse foninho aí, né? Então, Sim, preparada para o sim. tema? Oi? Preparada para falar sobre esse tema legal? Sim, acho que na prática e na teoria. Que beleza, estudou, hein, então. A gente precisa, né? Precisa. A gente brinca às vezes quando eu marco algumas lives com as colegas ou colegas e a gente sempre pensa, vamos dar estudar nunca é demais, mas às vezes a gente precisa dar uma retornada em alguns temas para avivar na memória, né? Que é tanta coisa que a gente estuda, que às vezes alguns Sim. teóricos relacionados ao tema ficam ali não tão em voga naquele momento, né? E acaba que às vezes a gente, com o tempo, a gente vai vendo outras coisas e acaba que isso vai ficando para, né, para depois. Eu tenho um cliente que ele sempre fala assim: olha, a gente tem três coisas que a gente vai saber fazer sempre muito bem, o resto a gente precisa revisitar. E é É verdade. verdade, é Aham. verdade. E É daí, sobre como é isso. que você tá com o pequeno aí nessa prática tão agora nesse momento da sua vida, né? Sempre bom ver você de novo, confesso que sinto saudade. Sempre bom ver essa tua carinha aí bonita e querida. Obrigada, Neide. Eu também sinto muita falta, acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta desse contato que a gente sempre tem, assim, com, né, com as pessoas que a gente trabalha junto, é o contato que a gente tem social mesmo, né? Até o próprio tema fala um pouquinho sobre a necessidade que a gente tem como pessoa mesmo, como ser humano, né? De ter esse contato, de conversar, de trocas. Então eu acho que é uma das coisas que eu sinto falta, assim. E também é sempre bom estar com você, né? Aproveito até para te agradecer por sempre me instigar a fazer essas coisas, que é uma coisa que eu assim tenho um pouquinho de é, dificuldade, assim, não sinto tão confortável, assim, né? De fazer lives, enfim. Mas apesar disso, eu gosto muito de estar aqui com você, sempre é uma ótima companhia. É, E até eu acho que. Pode falar, desculpa. Não, pode continuar, depois eu coloco aí.
Não, eu até queria sugerir se você quisesse se apresentar para a gente já talvez dar início. Eu não sei se você quer esperar um pouquinho mais. Então, quando você falou ali de conforto, eu já posso falar alguma coisinha, tem muita coisa para falar de mim. É interessante porque isso faz a gente sair da zona de conforto, né? Quando você usou essa palavra, já Sim. veio à mente. A gente fica sempre naquele cantinho que a gente se sente bem e acaba evitando o novo, essa aventura que é todo dia, né? E já penso, sei lá, eu não sei você, mas eu acho assim uma coisa meio parada quando você vive todo dia a mesma coisa. Parece que não, parece que fica ali naquele tempo parado, estagnado. Eu gosto do movimento. E assim, eu não vou dizer que me sinto confortável, que para mim é como se eu fosse um peixinho aqui, né? Nadando Uhum. nessa água, mas é algo que me desafia, que até foi a minha filha que me fez esse deslocamento da minha zona de conforto, né? Eu tenho uma filha Uhum. adulta que hoje até é aniversário dela. Ai, que legal! É, Propício para hoje, o nosso tema. tá vendo? Como nada é por acaso? Uhum. Então, hoje eu seria o aniversário da minha estreia na maternidade, né? Que é a minha filha mais velha. E assim, esse conforto, a sair dessa zona de se sentir seguro, é tudo uma questão da gente ter vontade, decidir e fazer, né? Nada é Uhum. grande e absurdo e impossível se a gente quer. Então, talvez já fica aí uma diquinha para a gente pensar nisso. Quem será que nos ensina a nos desafiarmos, né? Aí eu me lembro do colo da mãe, que é esse tema de hoje. Quem que vai, quando o bebê começa a querer olhar as coisas ao redor e se sentir curioso? Quem que permite, né? Será que não é a mãe que nos mostra a primeira vantagem de explorar o mundo, de conhecer o novo? A mãe que permite que esse bebê que deseja sair do colo dela para explorar o novo, o mundo, os brinquedos, né? Para que ele possa ir no chão, que ele possa começar a engatinhar. Então já remete a isso, né? Será que às vezes a gente não se sente inseguro por alguma questão ali já? Não que é culpa da Uhum. mãe, não é desse lado, né? Que tem a interpretação da criança. Mas às vezes esse movimento do novo já chega, já começa ali. E a gente não para pensar nisso, que pode ter um significante tão lá atrás, né? Por isso que o olhar emocional para esses cuidados com o bebê é tão importante. Que vai influenciar tudo na vida do adulto que ele vai se tornar. Sim. É que a gente fala muito sobre o desenvolvimento do bebê ou da própria criança. é, Ele tem as suas bases ali estipuladas pelo cuidador, né? Geralmente é a mãe, mas nem sempre é a mãe, Né? né? Mas o cuidador que acaba estipulando essas bases, construindo essa base segura, né? Para que a gente também consiga, durante a vida adulta, dar os nossos passos de uma maneira mais segura, de uma maneira mais confortável, dar os nossos passos como. E às vezes eu gosto muito de olhar com os. Hoje não é tendo crianças, mas com os meus adultos, né? De olhar sempre a infância, o que foi que teve lá, que hoje pode estar remetendo alguma coisa aqui, né? Não me recordo o autor que fala sobre isso, mas a infância é um chão que a gente vai pisar a vida inteira, né? Sim. Então, como que esse chão ele é feito? Como que esse chão Se foi não me engano, é da Melanie desenvolvido? Klein isso. Se não É me para engano, é ser, da mas Melanie Klein. não tenho certeza, não quis arriscar. Então, mas se você pensa, eu acho que é. Porque ela é Sim, defensora da infância, né? Eu li isso um sim, ela pouquinho fala do tempo. primeiro objeto, né, que é o seio Uhum, materno, aham, uhum. uhum, sim. Desculpe te Ela fala cortar, bastante. mas Não, imagine, claro, claro que não. Né? Então, eu acho que faz bastante sentido a gente falar é,
dessa construção na infância como um bebê, como pessoa, como sujeito, mas também como que são cultivadas as emoções da pessoa que cuida, né? Porque é através da pessoa que cuida que é estipulado esse lugar de cuidado, esse lugar de segurança, né? Para que a pessoa seja construída ali, né? A partir dessa base segura, né? É quase Nós uma temos argamassa de uma construção, né, Jéssica? Se a gente vai justamente. fazer uma analogia, né? Como que essa mãe vai, ou esse cuidador, essa cuidadora, né? E aí a gente tem que Uhum. enfatizar também que você fala sobre cuidadora e cuidador. Eu vou fazer uma balançada aqui para ver se eu consigo arrumar isso aqui, porque não tá legal, tá? Aham. Tá Não, tá ficando tudo olhando bem. o teto, e daí fica estranho. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas pode continuar falando enquanto eu ajeito Não, mas o eu também trem aqui. consigo te esperar. O trem, como fala o mineirinho, né? Que talvez Aham. não tenha mineirinho aqui hoje, mas sei lá, vamos ver. Eu tô com um aparato aqui muito profissional. Se vocês vissem, eu achar muito engraçado. Mas Mas se enfim. ficou de pé, tá super ok, É, assim, é o que a se gente não caiu, precisa. né? É. Se não caiu, é o que a gente precisa. É, mas voltando um pouquinho assim ao nosso tema, né, a formação das emoções do bebê, né, nesse desenvolvimento ali, é importante a gente sempre ressaltar que nós não nascemos, né, um bebê, uma pessoa, ninguém nasce sabendo regular as emoções, né, que nós vamos aprendendo a regular as nossas emoções a partir daquilo que nós vamos vivenciando, experienciando, e principalmente a partir da pessoa que cuida, né? A partir da pessoa que é propriamente o cuidador, porque não necessariamente precisa ser é, a mãe, né? Às vezes é o pai, às vezes é uma pessoa que ficou responsável. Às Então, é vezes a é a partir avó, né? Tem tantos isso, casos hoje que a avó faz o papel, a própria creche, né? Então, isso, que faz esse papel, né? E aí que as crianças acabam aprendendo as emoções a partir, né, dos cuidados que vêm desse cuidador, da cuidadora, enfim, da mãe, da família, de alguma forma, né? assim, o que é importante a gente ressaltar também para as pessoas que vão ouvir, que talvez, né, que entrem aqui e que depois vão ver aí no YouTube, é essa questão do que você falou, que o bebê não tem essa noção e a gente não para pensar nisso. Enquanto, né, enquanto pensar na maternidade, por exemplo, quando a gente fica grávida, você pensa nos cuidados do bebê físicos, né? Como é que você vai pegar o bebê, como é que você vai dar banho, quando que se alimenta, que roupa coloca, quando leva no pediatra, como identificar uma dor, é uma série de informações. Mas nunca é essa questão emocional do que fazer para que esse bebê consiga compreender, para devolver ao bebê a resposta que ele necessita, né? E isso tem a ver muito, que a gente não pensa como que o bebê responde, o que que ele quer, como é que eu vou compreender, o que que ele está me dizendo. Primeiro porque o bebê ele não tem simbologia nenhuma, né? Quando ele acabou de nascer, o bebê não tem noção do que é luz, do que é sombra, não tem noção de objetos, né? Ele distingue, às vezes, o timbre da voz da mãe, das pessoas mais próximas, às vezes uma música, mas ele não sabe o que significa isso, né? Então, por isso que é tudo tão complexo, demorado, e precisa desse olhar cuidadoso, porque às vezes quando o bebê já tem 1 ano e ele faz alguma coisa e a gente às vezes fica bravo, mas às vezes ele não está nem entendendo o que aquilo quer dizer, né? E a gente já quer que o bebê responda como um adulto. Então, essa às vezes é a dificuldade dos cuidadores entender que é um processo de adquirir esse conhecimento, de primeiro ter um contato com o mundo,
para entender o que significa, né? Até o próprio seio. Como que a mãe vai saber quando o bebê tem fome quando está com a fralda suja, né? É uma tentativa de acerto e erro, mas através da sua própria vivência de já ter sido um bebê, né? Por isso que às vezes dentro das teorias da psicanálise a gente vê muito isso da mãe haver um retorno, uma identificação com a própria mãe, né? Naquela fase em que ela foi um bebê. Então, às vezes, a necessidade do contato com a nossa mãe, a mãe do bebê, é tão grande porque a gente se sente segura. É algo inconsciente, né? Que você produz aquele laço afetivo para dar conta do novo laço, né? É muito, muito bonito isso. Não é romântico, mas é uma construção bonita se a gente conseguir entender ela, fazer algo com ela, né, Jéssica? Não faz sentido, não? Sim, me faz muito sentido, né? A gente estuda um pouco sobre isso na questão de que a gente acaba vivenciando um pouco a nossa, nós enquanto bebezinhos, né? Então, esse cuidado que a gente recebeu, que a gente gostaria de ter recebido, como a gente gostaria de fazer, é como se a gente revisitasse o nosso, a nossa primeira infância, o nosso primeiro desenvolvimento, né? E eu acho que isso é muito interessante, mas também é interessante a ponto de a gente pensar que, às vezes, a gente pensa, ah, mas essa criança só chora, ou esse bebê eu não sei o que fazer com ele. E é importante a gente sempre lembrar que é como se a gente estivesse entrando num mundo totalmente desconhecido. Então, vamos pensar que lá no útero, né, o bebezinho, ele não sabe, não sente dor, não tem vamos dizer assim, não tem frio, não tem fome, tudo é feito de maneira, vamos dizer assim, automática, né? Através do cordão umbilical, tudo é feito isso através da mãe, vamos dizer assim. Quando ele chega no mundo externo, o que que acontece, né? Aí começa a sentir frio, ou às vezes um calor exagerado, ou ele sente fome, ou ele, né, tá com a fralda suja. Ele não sabe verbalizar, né? E Não aí, sabe nem como que. significar, né? Exatamente, e aí eu entendo que a regulação emocional da pessoa adulta, ela começa agora, né? Quando esse bebezinho, ele é acolhido, né, no choro. Então, quando ele compreende que alguém está ali gelando por ele de alguma forma, né? Então, quando ele chora, alguém vai conseguir acolher, né? Independente de se for pela fome, pelo frio, pelo calor ou pela fralda suja, mas que ele sabe que alguém vai vir salvar ele, né? Então aí que eu entendo que começa a regulação emocional, a autorregulação da criança, né? A partir das pequenas frustrações ali, desse início, que ele também entende que é possível ter esse acolhimento, que é possível é, que tem alguém que faz por ele, né? Porque como né, sair ali desse ambiente seguro, quentinho, acolhedor, não saber fazer nada e ainda não ter alguém que faça por ele, né? Como que fica a Então, regulação emocional, né? eu até me remeto a Melanie Klein, que dentro da teoria da infância, né, que foi uma das primórdias, primeiras pessoas a estudar isso, dentro do contexto que eu estudo, né, Jéssica, talvez você tenha outros autores de referência, mas a gente já começou assim e é o fundamento, né, do cuidado infantil. Essa percepção, ela fala muito, e também o Winnicott, depois, eles falam muito nessa questão de o vínculo materno com o bebê e o bebê com a mãe é tão grande que não há uma separação, há uma simbiose de um com o outro, como se o bebê se sentisse e a mãe se sentisse o bebê. Por isso que há essa ligação tão grande nos primeiros meses, né? E também por isso que favorece o entendimento instintivo, vamos dizer, do que o bebê precisa dessa necessidade, né? E à medida que essa resposta
vem, tanto positiva quanto negativa, porque nem sempre a mãe vai acertar ou o cuidador vai aceitar. Às vezes o bebê tá com a fralda suja, tá desconforto, tá com desconforto ali, e a pessoa acha que ele tá com frio, por exemplo, né? Ou quer mamar. Então, essa resposta aqui também não vai ser positiva. E como que o bebê vai entendendo isso, né? Ele vai entendendo à medida que a resposta vem. Se o desconforto não passa, ele vai associar com algo que não me respondeu, que não resolveu o problema, né? Então, à medida que isso vai ocorrendo, que o tempo vai passando, ele vai compreendendo mais essa questão que você falou de ter alguém ali. E aí que vai acontecendo esse vínculo sendo um pouco mais dissolvido. Eu lembro, assim, de muitas pessoas que falam, né, que às vezes o bebê precisa ficar internado, às vezes, como eu sou voluntária na casa de apoio, que às vezes a gente atende mães neonatal, né, que estão com o bebezinho prematuro ali na maternidade, às vezes tem que ficar mais um mês esperando o bebê ficar pronto para deixar a incubadora, para ir para casa, né? E o quanto elas sofrem quando o bebê não pode estar com elas. Mas da onde isso vem, né? Isso daí fala desse vínculo afetivo, dessa ligação quase simbiótica, emocional e sem consciente da mãe e do bebê, né? E por que o bebê se acalma quando ele está chorando? E essa mãe chega, por exemplo, lá na incubadora e fala com o bebê, ou toca no bebê, né? É uma mágica acontecendo. E isso é a prática mostrando esse vínculo emocional. E isso é muito, muito interessante a gente entender, né? Isso é a natureza, né? A natureza de qualquer mãe e seu filhote, vamos dizer assim, né? Passar por esse processo. Sim, até tenho, eu gosto muito do Winnicott que você fala, né? Ele foi psicanalista e pediatra, né? Uhum, Eu gosto isso. muito, né, da teoria que ele fala da mãe Suficientemente bom? suficientemente boa. Aham. Isso. Eu gosto muito quando ele traz isso, porque hoje, até ontem mesmo estava conversando com uma pessoa que me disse que ela já é mãe de segunda viagem e a primeira filha dela tem 10 anos. E ela falou assim: Nossa, hoje eu sinto que é muito mais difícil ser mãe, né? Porque eu vejo que as redes sociais, enfim, tem uma cobrança muito grande do ser mãe, do ser cuidador, de uma forma geral, que é essa coisa de quando o Winnicott fala da mãe suficientemente boa, ele não está se referindo a você estar dia e noite sempre disponível para esse bebê, né? Mas você estar ali da maneira que é possível, que você consiga acolher, né? Acolher através do choro que o bebê traz, acolher através né, da insegurança, conseguir trazer tudo isso. Isso é ser uma mãe suficientemente boa, ou se a gente fosse trazer para um contexto atual, um cuidador suficientemente bom, né? Seja mãe, seja uma pessoa responsável, no sentido de poder cuidar dessa criança com aquilo que é possível, né? Porque a mãe precisa estar sempre muito disponível, ou a mãe tem que fazer, tem que sempre amamentar, ou a mãe tem que sempre estar ali trocando fralda, ou a mãe tem que ser isso e aquilo, e Uma aquele você super falou, mãe, né? uma super mãe, isso não existe, Nunca nem em vi. teoria, né? Não existe isso, assim. Então, eu acho que o nosso papel também como terapeutas e como mães mesmo, é também desmistificar um pouco isso, que ser uma mãe suficientemente boa é estar disponível sempre que possível, né? É também reconhecer reconhecer quando a gente não está bem, né? O próprio Winnicott fala sobre isso, e eu Tá, também né? acho que gosto bastante da teoria do apego do Uhum, do Bowlby, Bob. né? A gente já falou isso em outra live, Uhum. sobre trazer
quando o bebê sente que tem alguém ali para ele, né? Tem uma fala que ele traz sempre que para mim assim é muito rica, assim, é, faz muito sentido. Quando ele fala que quando o bebê entende que ele tem um lugar seguro para voltar, então ele consegue desbravar o mundo, porque ele Uhum. sabe que ele vai ter um lugar seguro para voltar. E esse lugar Uhum. seguro não é necessariamente um lugar silencioso, com pessoas super reguladas, mas é um lugar onde tem pessoas disponíveis para acolher quando necessário, né? Para ele saber que tem esse ambiente e pessoas que vão trazer para o colo, né? Não sei se faz algum sentido também para Mas você. eu devorei todos esses textos aí Uhum, e eu gosto muito, porque assim tem a ver com a estrutura do ser, né, Jéssica? Não tem como pensar no adulto sem lembrar da criança, do bebê, porque é o futuro adulto. Então por isso que eu coloco tão assim no que eu faço essa problemática de olhar para essas mulheres, principalmente que vão ser mães, né? Desse preparo emocional. Por isso que talvez o cuidado emocional, por que às vezes a gente se torna uma mãe insegura, né, e não sabe disso? Por que às vezes os nossos bebês choram e não tem nenhuma explicação, né? Às vezes essa explicação está ali na própria, e eu falo inconsciente, né, Jéssica? Tem que trazer isso porque é uma parte que é abordada pela psicanálise, né? E é muito importante porque há muitas questões aí no nosso inconsciente que a gente não sabe o que faz, nem explica, vamos dizer assim, por que eu ajo dessa maneira, mas eu não sei, aquilo vira automático, né? Então, sem entrar em casos particulares ou não, né, sem citar nenhum modelo ou exemplo, mas, por exemplo, quando o Winnicott ou a própria Melanie Klein formularam essas teorias, né, que eles percebiam isso na prática, era um outro tempo. E hoje a gente vive uma outra demanda para essas mães, né? Essas mães, elas precisam, como você falou, estarem disponíveis para tudo. Mas a grande dificuldade que eu vejo no nosso tempo é justamente não só essas duplas ou triplas jornadas de trabalho, de estudo, de ser mãe e esposa e cuidar da casa, às vezes do bichinho de estimação e tudo mais, né? Comida, enfim, tudo que vem junto. Porque nem todas as mulheres precisam fazer isso, mas normalmente aquela que assume a casa, independentemente da condição financeira ou não, ela vai estar ali olhando e participando de todo esse contexto, né? Mas tem a ver muito com o tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade, isso quer dizer o quê? Eu não preciso estar o dia inteiro com meu filho. Eu posso levar na creche? Sim, eu posso. Mas que quando eu esteja com ele, com ela, eu esteja presente, que eu não esteja alienada disso. Por exemplo, eu estou aqui, eu peguei na creche, mas eu estou fazendo mil coisas, e principalmente a relação com o próprio celular, com as mídias sociais, né? Porque a gente vê muito, e isso tá, vamos dizer assim, virou um hábito nosso, né? Por exemplo, cuidados emocionais com o bebê. Para ele se sentir seguro, ele precisa olhar materno. Ele precisa ser visto. É o olhinho da mãe que vai fazer ele se sentir visto. Por que a gente gosta de pessoas que nos olham nos olhos? Será que está vendo nada? É porque a gente se uhum, sente seguro, traz confiança. E isso vem de berço. Porque quando a mãe amamenta, o bebê vai procurar o olhar dela. Muitas vezes, não uhum, já de recém-nascido, mas à medida que ele vai crescendo, ele vai precisar, ou ele vai puxar o cabelo, ele vai arranhar, fazer alguma coisa para essa mãe olhar. Mas se eu estou ali alienada, amamentando, ou na mamadeira, seja o que for, e eu estou ali olhando o celular, eu estou vendo tudo menos o meu bebê. uhum, E esse bebê vai se sentir como sem esse reflexo emocional de se sentir, ei, eu sou visto, né? A gente não é uma ilha. E isso que cria essa condição da necessidade que o ser humano é um ser social. A gente não vive bem sem. Por que a opinião do outro é tão importante na vida adulta?
Tem pessoas que vivem em função do que o outro diz, das regras do outro. Será que não há aí uma falta desse olhar, às vezes? Não que essa mãe não olhou o suficiente, porque tem a demanda do bebê também, né? Tem bebês que querem muita atenção, muito mais do que seria assim, vamos dizer, o, o que é esperado, né? Não vou dizer normal, porque normal não existe, é uma coisa que cada um tem o seu, né? Uhum. Não sei se faz sentido isso para você, Jéssica, dessa atualidade com essa problemática aí de deixar esse tempo um pouco mais voltado para viver de fato esse momento, né? Que sejam 10, 15 minutos, mas que essa mãe esteja ali olhando, tocando, fazendo essa interação direta com o bebê, né? Uhum. É que é realmente a presença de qualidade, né? Porque estar presente é diferente de estar presente de uma forma real e com qualidade, né? Nem sempre a mãe está presente de uma maneira que é acolhedora. Às vezes ela só está ali, né? É uma Eu vejo presença ausente, né? isso, uma presença ausente. Às vezes, acho que para a gente fazer uma analogia, é quase que você lê um capítulo de um livro sem prestar atenção, pensando em outra coisa. Você não está presente, né? E eu entendo que às vezes é muito difícil, né? Porque é como você falou, hoje as mulheres são multitarefas, né? Então, elas também, eu vejo por mim mesmo, assim, eu quero cuidar da casa, eu quero cuidar, né, do filho, do esposo, eu quero cuidar dos meus animais, mas eu também quero cuidar da minha profissão, não quero que isso fique para depois. E aí você acaba trazendo uma sobrecarga. E aí como conciliar tudo isso, né? E às vezes a gente precisa entender que algumas coisas vão precisar ser prioridade por um tempo, né? Então, hoje eu vejo assim, a minha prioridade hoje é o meu bebê, né? Então, não vai ser para sempre, né? Uma prioridade, no caso, exclusiva. Mas hoje é o que acontece, né? Então, eu faço as minhas coisas a partir daquilo que é importante para ele. Né? Então, foi. Mas é importante a gente considerar que nem todas as mães conseguem fazer isso, né? Eu mesma me sinto assim muito contemplada pela vida por ser possível fazer isso com o meu filho, Sim. né? Mas nós temos aí mães e cuidadores que não têm como ficar muito tempo de licença maternidade, ou que não tem uma rede de apoio precisamente da maneira como a gente idealiza, né? E aí o que acontece? Não precisa da autocobrança do sentido de que eu não estou fazendo como as pessoas consideram que tem que ser, né? Mas eu posso fazer isso que você falou, né? Os 10, 15 minutos depois do trabalho, do sentar, de, né, de dar atenção, de acolher no colo, de perguntar, né, como que a criança está se sentindo já ali numa idade onde a compreensão se faz mais presente, né, com palavras, vamos dizer assim. Então, para quê? Para que essa autorregulação na vida adulta ela seja presente, né? Como que nem você falou assim, às vezes a gente cresce com algumas questões inconscientes e a gente nem sabe por que isso se repete na nossa vida, por que isso que acontece com frequência, porque a gente se sente dessa forma, né? E aí a gente tenta fazer quando a gente começa a ler assim o básico, né, sobre esse desenvolvimento dos cuidados no bebê, dos cuidados emocionais do bebê, a gente entende que não precisa de muito, Não, é né? simples, muito Você não simples. precisa de muita coisa, mas você precisa de muita presença, desse É, cuidado genuíno, né? Do acolhimento da criança, do olhar, né? de Quando eu sair um comecei. pouco desse papel, de sair um pouco desse papel de mulher, de olhar para si, né? É um tempo que a gente Sim, precisa deixar um pouquinho de lado para viver essa simbiose. Isso passa tão rápido, né, sim. Jéssica, que quando a gente vê, já é. E eu tenho percebido isso na prática mesmo, né? Que a cada dia que vai passando, assim, ele já entende que não é mais uma parte de mim, que ele já é um ser individual, único,
né? E aí eu lembro quando eu comecei, porque a gente busca muita informação no início, né? Eu lembro quando eu comecei que falavam assim pra mim, não olhe no olho dele de madrugada quando você for trocar, porque aí ele vai despertar. Uhum. E isso é muito real. E ele não desperta porque você olhou no olho dele e deu atenção. Ele desperta porque, oxe, tem alguém aqui Uhum. querendo fazer Uhum. contato comigo e é a pessoa, é a minha pessoa, né? É Uhum. a pessoa que me cuida. Então, é muito especial todo esse processo e é muito difícil. A gente, né, eu falo assim, nós não podemos romantizar que Uhum. essa coisa, né, é só flores, porque não é, Não, não é. né? Talvez acho que a única coisa, a última coisa que é são flores, né, É. no início ali. Mas eu acho que entra muita essa questão assim desse cuidado quando a gente começa a ter consciência de que a gente não precisa, eu sempre falo, você não precisa ir lá e comprar o carrinho, o último carrinho do lançamento do ano, O a bebê nem mamadeira sabe super nada disso, né? mas você precisa desse, sabe? E principalmente, sabe, Neide, eu vejo que esse cuidado da gente também, da Da gente mãe perceber com assim, ela mesma. poxa, eu não tô legal, Uhum. né? Vou conversar com alguém, vou trocar uma Uhum. ideia, Uhum. porque a nossa presença saudável é o que vai trazer um É, ambiente seguro para o neném, sem dúvida. Uhum. né? Mas e aí que tá, que entra uma outra cobrança, né? Porque aí a gente já entra num outro lugar, porque a mulher já se cobra muito. E aí ela vai ter que olhar para ela e dizer, não, eu ainda preciso estar bem emocionalmente. Mas como estar bem emocionalmente diante de toda essa novidade? Porque, principalmente quando a gente é a mãe a primeira vez, né? A gente descobre essa quase que não é uma descaracterização, mas porque a gente tem que sair daquele papel. A Jéssica, por exemplo, hoje que vive essa maternidade, quantas vezes a Jéssica ficou em segundo plano? Ela, mulher, né? Às vezes, isso faz falta, isso entra Muito. num conflito interno, porque a mulher ela precisa voltar a se sentir ela, mas às vezes a demanda do bebê é grande e aí entra numa crise, há um baque, porque até que ponto a gente precisa se dedicar tanto ao bebê e até que ponto voltar a ser mulher, né? Voltar a ser aquela pessoa que eu sou antes de ser mãe, né? Porque a gente não pode perder isso ao longo do caminho, senão também se torna uma questão, vamos dizer assim, que não vai favorecer ao desenvolvimento nem da mulher como mãe, nem do bebê como um ser, né? Uhum. Porque a mãe ela também precisa viver esse luto desse desvincular. O bebê vai se desvincular. É uma escolha, ele vai precisar começar a ter autonomia. E isso é um luto para nós, mães. Porque Sim. chega numa fase que você diz, nossa, ele está preferindo o pai. Como assim? Ele está querendo ir para a escola e ele não beber. E ele gosta. Então, é um luto que a gente vive, mas é o Sim. processo dessa que eu chamo de quase uma simbiose, né? Não é esse nome, que talvez o mais feliz possível, mas é o que dá para entender, para encaixar, né? Porque inconscientemente a gente se torna um pedaço, um parte do bebê, como se o bebê fosse a gente, nos primeiros 3 meses, eu diria, né? E a partir dali a gente começa a ver que o bebê está criando autonomia. E aí a gente já pensa, opa, hoje eu posso tomar um banho mais demorado, né? Ele está ali brincando. E aí esse processo vai fazendo a gente voltar a olhar para essa mulher que está aqui, né? E isso é saúde emocional. Porque uma mulher que sai do papel, por exemplo, uma mulher que se chama Maria, ela é a Maria antes de ser mãe, né? Mas se de repente ela deixa de ser Maria só para ser mãe durante a vida toda, como que vai ficar isso dentro dela, né? Como que ela vai viver a vida social, a vida profissional, a vida amorosa, né? Ela tem a identidade dela e isso não vai facilitar para o bebê. Porque aí que a gente fala de cuidados emocionais. Um bebê que vê a mãe viver em função dele, única e exclusivamente,
não vai se sentir inconscientemente responsável pelo bem-estar dessa mãe e às vezes vai deixar de ser ele, né, de assumir a própria identificação, o desligamento, para favorecer a mãe. É uma coisa muito louca isso. Se a gente for entender, né, aos poucos. Mas é importante ser falado para que as mulheres, principalmente, e também os pais, né, o pai do bebê, consigam entender esse processo, que é muito Sim, inconsciente, que é muito, vamos dizer assim, do primórdio da natureza humana, né? E que nós não tem controle disso. Ninguém ensina isso pra gente. E cada um sim, vai agir do modo como pode, né? Como você disse. Não tem um exatamente. padrão, uma cartilha, né? Eu sempre falo assim, por isso que é importante a gente entender que as redes sociais elas mostram algumas coisas, não tudo. É importante a gente compreender que nem sempre a realidade por exemplo, da blogueira famosa que tem né, várias pessoas para fazer para Tudo. cuidar, enfim, não é a nossa realidade. Bom, pelo menos não a minha, né? Então, Uhum. a gente precisa entender que nem tudo que nós vemos na rede social é o que vai se aplicar para nós, porque aí o que que esses dias a gente tem um grupo de mães, e aí esses dias eu perguntei, gente, o que será que as pessoas antigamente faziam com os bebês um dia inteiro? Né? Porque você precisa ir buscando criatividade e você se preocupa, né? Até se eu não estou enganada, é o próprio Winnicott que fala dessa questão. Se você está se perguntando se você é uma boa mãe, se você está fazendo um bom trabalho, então acredite, você está fazendo um bom trabalho. Só pelo fato Uhum. de você estar se Uhum. Você perguntando isso, perguntando. Uhum. né? Porque realmente assim, é uma questão que é uma dedicação 100%. E aí, uma coisa que você falou que me remeteu a um outro pensamento, foi que muitas vezes, não sei se faz algum sentido para você, a gente acaba querendo cuidar do bebê no sentido de que eu gostaria de ter, que é aquilo que a gente falou lá no Uhum. início da live, né? Uhum. É aquilo que eu gostaria de ter Um recebido, retorno. Uhum. né? E também assim, tem alguma questão assim que eu gostaria que tivesse sido diferente. Às vezes a gente até tenta moldar ali de uma maneira que possa trazer isso de uma forma diferente para o bebê. E aí eu sinto que é como se fosse fazendo uma costura em algumas coisas nossas como pessoa, né? Uma tentativa É, de cura. Uhum. De isso, preencher isso um vazio. exatamente, isso para mim é É. tão rico assim nesse sentido, porque é uma oportunidade que nós temos de reparação, de autorreparação, É. né? Mas Mas aí tem. mas uma é, reparação que não cola, né? Porque é uma sim, reparação no outro. Então, como que eu vou costurar um buraco em mim no meu bebê, né? Não é ele que está sim. com essa falta ou com esse excesso, Isso. né? E é por isso que é importante. E aí que é isso que eu ia falar agora. Tem uma linha muito tênue entre a gente entender o que é meu e o que é do bebê, né? É uma linha finíssima, assim. Por isso da importância da gente ter trocas, às vezes ter até um apoio terapêutico, esses apoios emocionais, para a gente também entender que o que é meu, o que é do outro. E aí também entrar nessa coisa assim, eu fico pensando que às vezes eu vejo mães com muita dificuldade, né, de deixar o papel de mãe e entrar para o papel da mulher de novo, né? Por quê? Porque às vezes ela quer ficar vivendo ali aquele, será que eu já fiz o suficiente? Será que isso é algo que realmente essa criança precisava? E eu até senti isso na prática esses dias atrás, porque a gente experienciou trazer a mamadeira, né, para noite. Mas era com o meu próprio leite, enfim, esgotado e tal. E aí eu vi o meu bebê mamando da mamadeira lindamente, assim. E eu falei, gente, e eu? E eu, né? E aí depois eu até conversei, né, com as amigas aí e falei, como que pode, né, a gente talvez pensar que não tá mais sendo o papel principal na vida desse ser, que é tão pequenininho, né, e que precisa desse cuidado, assim, mas foi muito interessante a experiência de ter percebido isso, assim, tá, mas então será que eu não sou mais tão suficiente para esse bebê, né? São Será que já necessárias, né?
tão necessária, assim. E aí também, vou aproveitar o gancho aqui, quando a gente também vê bastante na teoria de Rogers, e eu acho que ela se aplica muito no cuidado com o bebê, da CP, da abordagem centrada na pessoa, que a gente sempre fala das três condições facilitadoras de facilitar mesmo para essa pessoa. E como que a gente pode fazer isso com o bebê, né? Quando a gente está congruente com a gente mesmo, né? Quando a gente está eu sou a mãe desse bebê, eu também não sou perfeita, a gente está congruente com aquilo que nós sentimos realmente, e aí a gente consegue, eu como uma pessoa verdadeira, e aí conseguindo ser para o outro, né? Que é para o bebezinho. Aí a gente fala da aceitação positiva incondicional ou a consideração positiva incondicional, que é entender que esse bebê como que a gente pode passar isso para ele, né? Queria tentar resumir para não ficar uma coisa extensa, mas não que esse bebê entenda que a gente não vai amar ele só quando ele está feliz, só quando ele não chora, só quando ele dorme, né? Que a gente vai aceitar e considerar ele incondicionalmente, mesmo quando ele está num dia que ele só quer chorar, num dia que ele não quer dormir, num dia que ele está doente, né? E aí a gente acaba trazendo esse acolhimento para entender que facilitar também com que essa criança, que futuramente essa indivíduo adulto, essa pessoa, possa se autorregular, né? Porque ele foi aceito do jeito que ele é, não pelas coisas que ele fazia, né? E aí sempre pensando nisso, eu penso na compreensão empática, que essa criança entender que ele vai ser amado exatamente do jeito que ele é. Quando a gente fala para o bebê, né, eu me percebo fazendo isso, né? Até esse dia eu estava conversando com alguém e falei, nossa, eu falei para o bebê, você não precisa chorar. Eu falei pra ele, né? Eu falei, você não precisa chorar. Por que que você tá chorando? E aí, na hora, eu falei, sim, ele precisa, porque é uma necessidade dele nesse momento. Ele não sabe reagir de outro Expressar. jeito, né? Então, é considerar isso que esse bebezinho tá trazendo, porque é a maneira que ele tá tendo, né? Então, E tudo aí, isso me faz muito sentido, né? e aí a gente volta para olhar para as emoções, né? Que a gente aprendeu, que a gente vive numa geração de sucumbir às emoções, né? E isso gera fatores absurdos de problemas emocionais, psicológicos, enfim. Dessa, Sim. por exemplo, quando você falou, o futuro adulto compreender que ele é amado em qualquer situação. Mas olha como a gente vê casos das pessoas saindo de si, que eu digo saindo de si, deixando de fazer aquilo que é bom para si mesmo, para agradar ao outro, para ser aceito, sem saber que faz, né? E tudo isso é consequência desse caminho que a gente está falando aqui. Por isso que o cuidado emocional, desde a barriga da mãe, desde o nascimento, vai fazer toda a diferença. Só que isso não, vamos dizer assim, não é uma garantia que tudo vai dar certo, né? Mas é uma garantia de que a gente sabe o que está fazendo, da Uhum. segurança que talvez faça a diferença, porque a criança, por exemplo, por que a gente lá na infância vê os pais como alguém imbatível, né? Porque eles são fortes no olhar da criança, eles são imbatíveis no olhar da criança. E depois lá na adolescência a gente começa a questionar, e dizer, opa, não é tudo isso. Tem um professor que sabe mais que o meu pai, tem uma mãe que é muito mais atenciosa que a minha. E aí a gente começa a desconstruir essa figura materna e paterna e quebrar essa fantasia de idealização, né? Isso faz parte para a gente poder se individualizar e acabar entendendo quem eu sou no mundo, né? E se posicionar com com essa subjetividade, né? E também, assim, eu acho que, nossa, a gente já falou tanto, mas eu queria colocar um pouquinho também aqui, não como técnica, mas como modo de percepção, o quanto essas pequenas coisas fazem total diferença. A primeira coisa, olhar nos olhos, né? Estar numa presença presente, estar ali disponível, que talvez seja a palavra mais ideal, né?
Eu estou disponível para o meu bebê ou para a minha criança, né? Até o tempo que, não vou dizer o tempo todo, mas disponível naquele tempo que eu posso dispor para estar aqui. Que eu não estou lá no meu trabalho, que eu não estou com os meus outros afazeres, que eu tiro para ver a minha criança, né? O meu bebê, o meu filho, né? E ouvir, outra coisa que você falou, como que eu vou saber, eu vou olhar para o bebê como eu preciso ser visto, né? Então eu vou dar a ele aquilo que eu preciso, os meus furos eu vou completar no meu bebê, mas aí que entra a psicoterapia. Se você se sente com essa necessidade, busca ajuda. O furo que é teu, você não vai encontrar um preenchimento não ser na busca por si mesmo, para compreender a sua história. O teu bebê você vai entender a partir do momento que você prestar atenção nele. Ele está chorando. O que pode ser? Ou depois uma criança pequena que já fala, que já se expressa e coloca os nãos. Como que isso é colocado hoje? É muita permissividade também. A criança precisa do limite. Tem pais que, por exemplo, isso não é uma crítica, mas é uma atenção que a gente precisa falar, nós como pessoas que atuam nessa área, da importância de às vezes não deixar, não é não deixar, mas a criança não tem maturidade para decidir certas coisas. Então, muitos pais estão colocando nas mãos da criança, do filho muito pequeno, uma decisão que ele não pode ter, né? Então, é preciso olhar para isso, porque a criança vai crescer insegura com isso, porque o papel dos pais é justamente mediar aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem. Claro que essa é uma verdade única de cada pai e de cada mãe, mas é a partir desse, vamos dizer assim, desse ponto inicial que a criança vai saber distinguir o que pode, o que não pode, vai entender o limite do outro, vai não se impor demais, vai saber que ele tem direito, mas também tem deveres, né? Então é uma série de questões que é muito importante. Para criar saúde mental é como cuidar de uma plantinha, não é só no Uhum. final da vida que a gente vai olhar para trás e dizer, ó, as cagadas que fizeram comigo. Sim, fizeram, mas eu fiz o que com isso, né? Sim. Então, é um olhar É, responsável, né? ai, desculpa, Ney. É que tinha Imagina. travado aqui para mim. Quando você fala, né, sobre esses limites, eu fico lembrando também, mais uma vez, né, do Winnicott, que ele fala sobre a frustração, né, É, que com o tempo a mãe consegue frustrar o bebezinho, não numa tentativa de realmente, ai, vou frustrar essa não é criança, intencional. mas quando, por exemplo, o TT não é imediato, quando a troca da fralda não é imediata, frustrações saudáveis para a autorregulação dessa criança, né? São frustrações que são necessárias para que depois essa criança também entenda onde está o limite e a necessidade do limite, né? Até teve um autor que você me sugeriu quando nós estávamos conversando há alguns dias, que eu fui pesquisar por não tinha conhecimento dele antes, que era o Kohut, né, que você E aí ele Sim. fala, né, da teoria do espelhamento e Uhum, dessa função, que eu acho que entra muito nessa questão da compreensão empática do Rogers, de uhum, espelhar para o bebê. Você está chorando? Por que você está chorando? O que você quer me contar com esse choro? Acolher tudo isso, né? Acolher por que essa criança está ali, mas também permitir que exista a frustração, né? Que é isso sim, que a gente que é o estava falando, limite, né? que é o limite, porque eu sempre falo que é melhor que eles encontrem a frustração dentro de casa, que a gente consiga encontrar uma maneira de acolher após a frustração, do que depois a gente ser muito permissivo e aí lá fora a criança não saber limite nem saber lidar, E né, isso causa propriamente com uma as frustrações. consequência social, né? A falta de Sim, limite em casa é até uma coisa assim que muitas pessoas se irritam ao ouvir porque ouviram muito isso em casa. É melhor eu te dar os limites do que você, melhor apanhar aqui do que apanhar da vida, era no meu tempo, né? sim. Não tem a ver com hoje surras ou
Mas o limite é se colocar no lugar de pai e mãe, de educador, é tua função. De dizer, olha, aqui não dá, não, você não pode fazer isso. Simplesmente, Uhum. por exemplo, é uma coisa que até para a gente entender na prática, é uma criança até 2 anos, ela não sabe o que, que é o não faça. Eu não entendo, não. Se você Uhum. vê uma criança no topo de uma escada e dizer para ela não desça a escada, ela vai vir correndo. Ela não tem Uhum. ideia do não. Agora, como é que você diz para uma criança não descer a escada? Você diz, fica aí, Uhum. eu já vou te buscar. Porque ela não vai entender o não. Então, o não, ele vai entrando, por isso que a frustração, ela tem data marcada na nossa história para entrar. Porque o nosso cérebro não está preparado, por isso que há um amadurecimento do nosso Uhum. cérebro para entender o que é limite, né? E às vezes a gente acha que a criança ali de 1 ano tem que saber tudo. Não é. A gente demora 25 anos para ter o cérebro formado totalmente, Uhum. né? Então, Sim. é muito, muito legal falar sobre isso, Zé. Eu fico pensando que a gente fala sobre vários autores, né? Eu estudei bastante ali sobre Winnicott, sobre Bowlby, sobre Rogers, Melanie Klein, e todos eles trazem, mesmo em, vamos dizer, em linhas de pensamento diferente, todos eles trazem esse acolhimento como um dos fatores principais para que a gente consiga construir um adulto funcional, propriamente, mas não para o outro, funcional para si, Para ele. né? Exatamente, né? E Então, esse é um tema assim que para mim é sempre muito é rico. muito bom. E falar em acolhimento, a gente pode falar em empatia, né? Porque é sair do lugar de eu, né? Sair do lugar do eu para olhar para o outro e ser empático, né? Não existe acolhimento sem empatia, senão você vai estar acolhendo a si mesmo e não os outros. E é muito Exatamente. interessante. Uhum, exatamente. É, não sei como que você fica por aí, se você quer contribuir de mais alguma forma. É, também acho que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso, porque é um tema muito importante, né? A gente sempre, eu não gosto muito quando as pessoas falam assim, criança não entende nada, criança não sabe. E aí quem não sabe são as pessoas que falam sobre isso, porque a criança entende tudo, né? Se a gente for pensar numa criança, eu pensaria na planta de uma execução de um projeto, né? Que precisa ser bem feita, que precisa ter bastante estrutura para que depois possa ser construído muito em cima. Senão isso não acontece, né? A estrutura se É, chama pai e mãe, né? Eu chamo. cuidadores, né, de uma forma É, geral, assim, né, também avós, muitas vezes, né, tios, tias, enfim, mas eu mas coloco, desculpa, eu achei que também tinha cortado. Eu coloco pai e mãe porque ninguém nasce de chocadeira, né? E mesmo que sim, eles não estejam presentes, a figura, o significado que fica tá ali, né? Pra sempre. E a exatamente, gente sempre vai buscar esse retorno, mesmo para saber quem são, o que, que aconteceu, o porquê da história ser assim, né? Sempre vai haver. justamente, né, é o cuidado, né, é, mas assim, queria te agradecer pelo convite de novo. Fiquei muito agradecida. E estou sempre por aqui quando você quiser conversar, fazer alguma coisa nesse sentido. E não sei se tem algo mais que você queira trazer, o que que você tem pensado. Eu acho que a gente já falou bastante, né, sobre tanta coisa, mas resumir um pouco sobre cuidados emocionais é basicamente a atenção que você dá para o teu filho, para tua filha. O tempo de qualidade, o olhar no olho, o toque, a voz, o carinho, né? E a disposição de estar ali, independentemente do tempo que seja. Vamos deixar um pouquinho o celular de lado, vamos desligar a TV, vamos trocar com esse bebê. E às vezes é só emocional. O som, o amor, Uhum, às vezes é o que mais ele precisa. É isso. sim, é sobre isso. Então tá bom, muito obrigada mais uma vez, Neide.
Eu que agradeço, também digo o mesmo, adoro falar com você. Sabe que foi um encontro assim, inusitado na nossa vida, sem esperar, né? Uma coisa assim caiu do nada no nosso colo, mas fez uma diferença muito grande. Um carinho imenso.